Bom dia, meu nome é João Portugal e estou aqui para vos apresentar esta sessão sobre monitorização e inspeção de barragens de aterro no âmbito do curso geral sobre aproveitamentos hidráulicos. Os temas a abordar nesta sessão são a observação instrumental de barragens de aterro e a inspeção visual deste mesmo tipo de obras. Como sumário do que vos vou apresentar, portanto, relativamente à observação de barragens de aterro, vamos fazer uma apresentação das grandezas a medir, uma apresentação e uma descrição dos sistemas de observação e dos equipamentos de leitura normalmente utilizados, e nesta segunda parte da apresentação é acompanhada com a ilustração de alguns pormenores da instalação dos equipamentos. No que se refere à inspeção visual de barragens de aterro, vamos iniciar a contextualizar a importância destas inspeções visuais e depois será feita uma descrição de como se realizam e como se registam para memória futura. Os objetivos da observação em geral e da observação instrumental em particular são o controle de segurança das barragens, a previsão do seu comportamento e a validação de modelos utilizados eventualmente no projeto para confirmar se o comportamento difere ou não do previsto. Os objetivos da inspeção visual são o de complementar as informações obtidas pela leitura e interpretação dos dispositivos de observação, mas é uma atividade fundamental na detecção de anomalias que não são normalmente detectáveis por outros processos. As grandezas que vamos falar são dados meteorológicos, precipitação, temperatura, umidade, níveis de água, caudais de infiltração, sobretudo, deslocamentos quer absolutos, quer relativos, pressões intersticiais, portanto, pressões da água no interior das obras, tensões totais e vibrações. É muito importante a adequada definição antecipadamente dos sistemas e dos equipamentos a instalar nas barragens de aterro. Para que isto seja adequadamente feito, é preciso uma previsão da magnitude de variação de cada grandeza, porque isto é fundamental para escolher equipamentos. Os valores máximos definem o alcance que os nossos equipamentos vão ter que ter, os valores mínimos definem a sensibilidade e a precisão de que eles também terão que ter. Esta previsão da magnitude de variação é também fundamental para definir critérios de alerta e atenção e eventuais medidas corretivas. Temos que conhecer, nomeadamente, os valores máximos previstos para determinada grandeza, para, se eles ocorrerem, estarmos prevenidos e poder atuar para tentar perceber o que é que está a acontecer. Relativamente à localização destes equipamentos, a definição da localização dos equipamentos pressupõe um conhecimento pormenorizado da obra. Normalmente, para a localização dos dispositivos de observação, opta-se por escolher zonas sensíveis, zonas representativas, zonas onde haja descontinuidades e escolher também zonas de referência para efeitos de comparação. As questões a considerar na localização são a perturbação que estes equipamentos introduzem nas atividades de construção e as preocupações relativamente à sua proteção, quer durante a construção, quer durante a fase de vida útil, nomeadamente contra atos de vandalismo. Aqui um exemplo de um plano de observação e dos desenhos com a definição da localização dos equipamentos. Aqui em cima, num determinado perfil, as marcas superficiais, aqui inclinómetros e no desenho de baixo a localização de piezómetros hidráulicos. Aqui no núcleo de uma barragem de aterro.
Normalmente é importante concentrar os equipamentos em determinados perfis e usa-se muitas vezes, normalmente, na zona mais alta da barragem. Na seleção dos instrumentos a utilizar, o critério fundamental é a sua fiabilidade. Vamos gastar dinheiro em instalar equipamentos numa obra, portanto é importante que eles sejam fiáveis. Como regras gerais, posso dizer que entre dois dispositivos semelhantes é sempre preferível escolher o cujo mecanismo de funcionamento seja mais simples. Normalmente um custo inicial mais reduzido traduz-se num custo real reduzido, mas é bom não esquecer que os equipamentos representam uma pequena parcela do custo da observação. Por outro lado, estes equipamentos são elementos estranhos na barragem e que criam perturbação na construção. Uma preocupação, se os equipamentos exigirem centrais de leitura, são os caminhos de cabos, especialmente no sentido montante-jusante, porque podem ser problemas e criam alguma perturbação na construção. Um exemplo, aqui com a instalação de células de tensão total e de pressão intersticial, estas células têm que ser ligadas a centrais de leituras e, portanto, é preciso prever desde o início por onde é que esta cabelagem vai passar e, durante a instalação destes equipamentos, estas cabelagens têm que ser adequadamente protegidas para não serem danificadas pela movimentação dos equipamentos de construção. Começando então pelos equipamentos normalmente utilizados para a medição, para a instrumentação de barragens de aterro, começando pelo início, costumam-se registrar dados meteorológicos porque são grandezas que são medidas, porque estão associadas a ações sobre as barragens, ou então são medidas para corrigir leituras de alguns equipamentos. São, como exemplo disso, a temperatura, normalmente medida com termómetros, a medida e registro de precipitação atmosférica, normalmente utilizando odómetros. Enfim, estes equipamentos são normalmente instalados num posto meteorológico, isto é, num posto onde são eles todos juntos para se proceder à respectiva medição. Depois, outra grandeza que é sempre medida é o nível de água na albufeira. Para isso existem diversos tipos de equipamentos, escalas, limnímetros, limnígrafos ou transdutores de pressão. E esta grandeza é medida, como se compreende, porque a principal ação sobre uma barragem de aterro é a pressão da água a montante e, portanto, está diretamente relacionada a uma grandeza. O nível de água tem uma relação direta com a principal ação sobre a barragem. Também é costume medir caudais. Esta medição pode ser feita recorrendo a equipamentos em fontanário, em que o que fazem é a recolha de águas de uma determinada zona da barragem e a medição é muito simples, é deixar um tubo de saída e a medição consiste no registro do tempo para encher um volume conhecido. Conhecido o volume dividido pelo tempo de enchimento, temos o caudal que é percolado no momento da leitura. Estes equipamentos podem ser mais sofisticados, por exemplo, utilizando este tipo de descarregadores triangulares que permitem uma leitura direta e são fáceis de automatizar. Aqui o exemplo deste tipo de equipamentos em fontanário à esquerda e em descarregador triangular no centro e à direita. Portanto, aqui com uma separação de caudais, temos três tubos em fontanário, três medições em fontanário, resultante da separação dos caudais vindos da margem direita, zona central da barragem e margem esquerda. Também procede-se normalmente esta medição de caudais no interior de galerias. E, passando agora aos deslocamentos superficiais. Para a medição de deslocamentos superficiais neste tipo de obras, recorre-se normalmente a métodos geodésicos que permitem quer a medição de deslocamentos verticais,
recorrendo a técnicas de nivelamento geométrico ou trigonométrico e deslocamentos horizontais com técnicas de triangulação ou alinhamento. Existe uma panóplia de equipamentos associada a esta medição, incluindo pontos de referência, pontos objeto e pontos auxiliar. Normalmente a localização dos pontos objeto é função das características da obra. Eles distam normalmente uns dos outros distâncias inferiores a 30 metros. A localização dos pontos fixos, pontos que servem de base para referenciação das medições, são função da topografia e das condições de exploração. Enfim, eu aqui não entraria em grande detalhe, mas os dispositivos utilizados são diversos. Peças de centragem forçada para a colocação de teodolitos, de equipamentos de medição, peças de centragem para a colocação de alvos, existem tacos também de nivelamento para quando recorremos a técnicas de nivelamento de precisão. Os aparelhos de leitura também são diversos, teodolitos, distanciómetros, tem que se recorrer a miras e outro tipo de equipamentos. Só chamar a vossa atenção que a precisão obtida na determinação dos deslocamentos, no que se refere a deslocamentos horizontais por triangulação, depende da configuração da rede, evidentemente dos equipamentos utilizados, mas também dos procedimentos e das condições atmosféricas no momento da leitura. Para termos uma ideia, o nivelamento geométrico de alta precisão, com técnicas de nivelamento geométrico de alta precisão, atingimos exatidões da ordem de 0,2 mm. Para o nivelamento trigonométrico, essa exatidão é cerca de 4 mm e utilizando técnicas de alinhamento ou triangulação, a exatidão diminui para cerca de 2 a 3 mm. Aqui um exemplo de um taco de nivelamento. Portanto, estes equipamentos são utilizados para medir movimentos verticais relativos. Aqui um exemplo da materialização de uma marca topográfica de referência com uma peça de centragem forçada. Enfim, aqui uma peça de centragem forçada com alvo, a materialização de um ponto-objeto com recurso a um alvo refletor. Enfim, os equipamentos de medição são bastante diversos e esta medição é normalmente feita por equipas de topografia especializadas no assunto. Aqui o aspecto de uma rede de nivelamento no coramento de uma barragem, com os pontos fixos, pontos-objeto e pontos de passagem. Aqui o aspecto, uma representação em planta das marcas de uma rede de triangulação tridimensional, com marcas no coramento da barragem e nas banquetas de jusante. Aqui um aspecto das visadas que são efetuadas para numa rede de triangulação, neste caso. Hoje em dia recorrem-se a outras técnicas para a medição de deslocamentos superficiais, nomeadamente o varrimento laser. Neste slide pretende-se mostrar o resultado obtido com esse trabalho. Passando agora aos deslocamentos internos. Vamos começar por ver os equipamentos para medição de deslocamentos verticais. São diversos tipos. Sondas móveis, recorrendo a sondas móveis em tubos subverticais. Os mais conhecidos são os tipos USBR, UC e magnética. Com recurso a sondas inclinométricas deslocando-se em tubos subhorizontais. Sondas inclinométricas permanentes, também no interior de tubos subhorizontais. Outros tipos de equipamentos que depois abreviarei mais adiante. Começando então pelas sondas tipo UC e USBR, está aqui o aspecto delas, para a leitura de assentamentos. Portanto, nestes equipamentos recorre-se
a instalação de séries telescópicas de tubos normalmente de alumínio, de diâmetros diferentes, que são solidarizados aos aterros, e, portanto, o princípio de funcionamento é a sonda desce ao longo do tubo e, portanto, é colocada na junta telescópica em que se pretende fazer a leitura. Como a sonda está ligada a um cabo graduado, no momento de leitura, em cada junta telescópica conseguimos saber qual a distância a que a junta está da boca do tubo. Com sucessivas leituras vamos percebendo os movimentos que ela vai sofrendo. Aqui o mesmo princípio de funcionamento, com recurso ao mesmo tipo de tubos telescópicos, mas agora usando a sonda do tipo USBR para efeitos de medição. Enfim, existem outros tipos de princípios de funcionamento para esta medição, com recurso, por exemplo, em vez de ser as juntas telescópicas a anéis de material eletricamente condutor, em que o princípio de funcionamento é agora utilizando uma sonda com uma bobina de indução para detecção de materiais condutores e, portanto, quando a bobina detecta os anéis que vão sendo deixados no interior do tubo, registra a sua localização. Aqui outro tipo de equipamento, agora em vez de ser com juntas telescópicas com placas magnéticas, enfim, mas o princípio de leitura é muito idêntico. A seguir temos então os inclinómetros, são talvez o equipamento mais conhecido para efeitos de medição de deslocamentos internos. Portanto, recorrem a uma sonda que está aqui visível, portanto, que percorre um tubo instalado no aterro, neste caso para a medição de deslocamentos horizontais, o tubo, em vez de ser instalado na vertical, como aqui está representado, é instalado na horizontal. Estes tubos são dotados de calhas e, portanto, a sonda é introduzida nas calhas e percorre o tubo ao longo do seu comprimento. Em cada posição é recolhido o ângulo que a sonda faz com o eixo do tubo, integrando as sucessivas medições desse ângulo, consegue-se determinar as distâncias em relação ao eixo do tubo. Aqui o aspecto de uma sonda inclinométrica, neste caso para a leitura de assentamentos. Como disse, estes equipamentos podem ser utilizados quer para a medição de deslocamentos horizontais, quer para a medição de deslocamentos verticais. Aqui temos um pormenor do princípio de funcionamento destes equipamentos. Estes equipamentos podem ser instalados quer durante ou após a construção, mas têm a necessidade de garantir uma base fixa. Aqui, para a medição, como estávamos a falar da medição de deslocamentos horizontais, o esquema para a instalação de um tubo inclinométrico horizontal, com ou sem rodona de retorno, portanto aqui com o recurso a uma rodona de retorno para poder fazer deslocar o tubo, a sonda no interior do tubo, aqui estando uma ligação entre duas extremidades. Aqui cá está um exemplo da instalação de um tubo inclinométrico horizontal, neste caso com roldana de retorno. Estes equipamentos também podem ser deixados permanentemente no interior de tubos subhorizontais, como aqui está representado. Aqui podemos recorrer também a tensómetros, que são normalmente montados, têm que ser montados durante a fase construtiva, são simples de automatizar e recorrem a um princípio de funcionamento diferente. São instalados cabos que são solidarizados ao aterro
em diversos pontos e depois os movimentos desses cabos são lidos numa central de leitura. Aqui voltamos à necessidade de proteger estes pontos onde estão colocados os equipamentos e isto, como compreendem, calculo que provoca alguma perturbação na construção. Outros equipamentos que se podem utilizar para esta medição são células de assentamentos, normalmente com princípios de funcionamento hidráulico. Está aqui um exemplo disso. Como digo sempre, a necessidade de proteger os pontos onde estão colocados estes equipamentos. Passando então aos deslocamentos horizontais, como disse, podem-se recorrer a sondas inclinométricas, tal e qual como as anteriores descritas para a medição de deslocamentos verticais e também extensómetros. Aqui um aspecto de uma sonda inclinométrica para leitura de deslocamentos horizontais. Mais uma vez, um aspecto construtivo. Estes tubos têm que ter uma proteção durante a construção, sobretudo estes montados na vertical, mas são piores do que os montados na horizontal. Aqui vemos o tubo inclinométrico instalado e a necessidade de assegurar que estes equipamentos não vão colidir com isto durante a sua construção. Estas zonas onde estes equipamentos estão instalados provocam estas perturbações, em que, portanto, os equipamentos pesados na vizinhança destes equipamentos não podem ser utilizados, como aqui verificamos. Aqui um aspecto das dificuldades de leitura dos inclinómetros durante a construção e depois a necessidade de os proteger, uma vez concluídos, proteger as partes superiores dos tubos. Aqui um aspecto de uma instalação de um tubo inclinométrico inclinado no paramento de montante de uma barragem com cortina. Podemos também recorrer, como disse, a inclinómetros verticais permanentes e extensómetros, como há bocadinho referi. Aqui um aspecto de uma central de leitura para um extensómetro de frio. Relativamente à medição de pressões intersticiais, podemos recorrer a diversos tipos de equipamentos. O mais conhecido são talvez os piezómetros de tubo aberto, mas podemos recorrer a outros tipos de piezómetros, como a impressão, pneumáticos e elétricos de corda vibrante. Os objetivos normalmente da medição de pressões intersticiais é a avaliação da rede de fluxo instalada na barragem ou na sua fundação e também preocupações relativamente à verificação da eficácia do tratamento de fundação. Aqui o aspecto de um piezómetro de tubo aberto com uma ponteira com filtro poroso em cima e aqui um piezómetro de tubo aberto com ponteira carpinada. São equipamentos muito semelhantes, cuja diferença reside aqui na forma de materializar a ponteira, a zona onde é recolhida a água. Aqui a ilustração dos dois dispositivos anteriores, portanto, um que é constituído por esta ponteira carpinada, que dispõe no seu interior de um filtro poroso. Este filtro poroso é ligado, este conjunto é instalado normalmente ao abrigo de um furo de sondagem e é ligado à superfície através de um tubo de PVC. A água, portanto, acede a esta ponteira porque esta ponteira é furada, permite o acesso da água, entra pelo filtro poroso e ascende no tubo de plástico até à cota correspondente à pressão piezométrica. A diferença para o dispositivo mais simples, que é apenas um tubo
de PVC carpinado na ponta, envolto num geotêxtil para o proteger de eventuais entupimentos, é só a constituição desta ponteira. Estas ponteiras são normalmente utilizadas em terrenos de fundação, estas com o tubo PVC carpinado, ao passo que estas são utilizadas em aterro. Para a leitura destes equipamentos recorrem-se a sondas piezométricas com diversos princípios de funcionamento. O mais comum é sensores elétricos, portanto é descida esta ponteira que está ligada à superfície por um cabo graduado. Quando a ponteira encontra a água no interior do tubo piezométrico, fecha, por exemplo, um circuito elétrico e emite um sinal sonoro. Como este cabo está graduado, conseguimos saber a que distância é que a água está do topo do tubo, da boca do tubo, e, portanto, assim saber a cota piezométrica. Aqui um aspecto de instalação de um piezómetro tubo aberto no aterro. Normalmente podem ser instalados em furos de sondagem. Aspecto dos tubos piezométricos já depois instalados à superfície. Quando a cota da água no interior dos tubos é mais alta do que a do ponto de medição, por exemplo, se estivermos a fazer medições de cotas piezométricas no interior de galerias, para que a água não saia do tubo, instalamos manómetros de pressão e, portanto, a cota piezométrica é obtida diretamente através da leitura num manómetro de pressão instalado no topo do tubo piezométrico. Existem outros equipamentos que podemos utilizar, com princípios de funcionamento pneumáticos. Enfim, não iria entrar em detalhes sobre estes equipamentos. Ou outros também bastante conhecidos são os piezómetros de corda vibrante, em que a medição da cota da água está relacionada com a frequência de vibração de um fio de aço que está instalado no interior do equipamento e que varia com a pressão instalada, com a pressão artificial que lhe é aplicada. Estes piezómetros elétricos têm como principal vantagem o seu tempo de resposta rápido, mas têm como principal desvantagem a sua falta de durabilidade. Muitas vezes instalamos estes equipamentos e no final da campanha de instalação alguns deles já estão avariados. Para a medição de tensões totais existe também um conjunto de equipamentos utilizados, normalmente células de tensão total de diafragma, que têm diversos princípios de funcionamento, também recorrendo às tensómetros, podem ser piezoelétricas, com transtor de deslocamento, as mais conhecidas talvez, de corda vibrante, e também células de tensão total hidráulicas. Neste caso, a determinação do estado de tensão faz-se com 3 células, nos casos mais simples, enfim, para conseguirmos medir a tensão vertical, horizontal e a 45 graus. Aqui, um exemplo de uma célula hidráulica de tensão total, em que o princípio de funcionamento é a injeção numa almofada de óleo. Quando o óleo iguala a pressão instalada pelo aterro, há retorno de óleo para a central de leitura e registramos a pressão instalada, que é igual, neste caso, à tensão que está aplicada à célula. Aqui, uma célula hidráulica de outra marca, no fundo, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Aqui, o aspecto das tensões das células de tensão total de corda vibrante e pneumática, com um aspecto muito parecido. Aqui o aspecto da colocação de células elétricas de tensão total num aterro, lá está, instaladas em diferentes direções para conseguirmos medir as 3 componentes de tensão e, como veem, aqui o conjunto de cabos associados a este tipo de células que causam aqui uma grande perturbação na construção.
Aqui outro aspecto da colocação de uma célula agora flexível, uma célula também tensão total elétrica no aterro. Aqui a preocupação é diminuir os efeitos que a rigidez das próprias células de tensão introduzem no aterro, alterando o estado de tensão que existiria no aterro se elas não existissem. Aqui, finalmente, uma referência à medição de grandezas associadas a fenómenos dinâmicos. A nossa preocupação aqui em Portugal é sobretudo os sismos, que são equipamentos que permitem a medição de velocidades, acelerações ou deslocamentos, normalmente sismómetros e sismógrafos. Portanto, recordando, no que se refere à observação instrumental, os equipamentos são colocados em secções específicas, por vezes zonas com singularidades, quer geotécnicas, quer geométricas, mas também são colocados em zonas representativas, isto é, em secções que representem uma parte significativa da barragem e em secções que sirvam de referência para comparação com as tais zonas singulares. Em qualquer caso, nunca é possível abranger a totalidade das situações ou das zonas da barragem e existem sempre erros de leitura que necessitam de confirmação. E, recordando aqui o slide dos objetivos, é aqui que aparece a inspeção visual, que visa, em primeiro lugar, complementar as informações obtidas pela observação instrumental. Entrando então agora no que se refere às inspeções visuais, portanto, o funcionamento destas inspeções baseia-se na ideia ou no objetivo de detectar visualmente anomalias e, para além de as detectar, proceder ao seu registro, nomeadamente fotográfico, e avaliar a sua evolução. Podem ser anomalias importantes, cuja detecção é inequívoca, ou podem ser pequenas anomalias. E, portanto, se forem pequenas anomalias, interessa registrar a sua evolução. A inspeção visual difere da instrumental no tipo de registro. Não temos um equipamento que mede uma determinada grandeza. E, portanto, é fundamental recorrer ao registro fotográfico do que vamos observando, utilizando uma resolução adequada. Em algumas barragens, sobretudo as mais antigas, ou outras vezes as menos cuidadas, é a única medida de controle de segurança, isto é, não dispomos de observação instrumental e, portanto, por vezes só dispomos mesmo das inspeções visuais. Os resultados das inspeções visuais devem ser normalmente um documento onde são relatados os aspectos observados. Todos os aspectos devem ser referidos, mesmo aqueles em que não observamos anomalias, porque, com o passar do tempo, só assim é que temos a garantia de que determinado aspecto vai ser detectado ou vai ser visto se ocorrer alguma alteração. O relato das inspeções deve integrar sempre a avaliação final sobre a observação, mesmo que inclua observação instrumental. Enfim, os tipos de anomalias são diversos, alguns de detecção inequívoca, por exemplo, aqui do lado esquerdo uma fissura, aqui um material arrastado, portanto são anomalias de detecção inequívoca, outras que só se registram acompanhando a evolução, como é este exemplo de um mesmo local ao longo dos anos, a evolução da patologia. E então, o que é que nas inspeções visuais temos que ver? Bom, basicamente temos que ver tudo na barragem. Desde logo o coramento, o paramento montante, o paramento jusante, a zona jusante da barragem, os encontros e
os descarregadores, descarga de fundo e equipamentos de observação. Basicamente, temos que ver tudo como eu referi. Só aqui para situar, portanto, os problemas de acidentes e acidentes mais comuns em barragens, enfim, estão aqui descritos a percentagem de acidentes ocorridos, mas se repararem aqui no que se refere a erosão interna, piping pelo aterro e piping pela fundação, são uma percentagem significativa dos acidentes e incidentes ocorridos em barragens. E, portanto, os fenómenos de percolação são responsáveis por uma grande quantidade de acidentes e incidentes em barragens e devem constituir um aspecto fundamental da nossa preocupação no decurso da inspeção visual, isto é, todos os indícios de fenómenos de percolação que suscitem este tipo de problemas, erosão interna ou piping. Aqui um exemplo do percurso na inspeção visual de uma barragem, em que vemos aqui estas linhas a vermelho, o que se percorreu a pé durante uma inspeção visual e, portanto, o que vemos é um percurso completo pelo paramento, pelo coroamento, pela inserção da barragem a jusante, na zona a jusante da barragem e depois aqui no descarregador de cheias. Como metodologia, é aconselhado seguir um esquema mais ou menos standard, recorrendo a uma ficha de inspeção, que deve ser preenchida no decurso da inspeção. Devemos proceder à observação à distância também, para verificar se há distorções, se há alterações na vegetação, se existem zonas úmidas, ângulos ou perspectivas que só conseguimos ter observando à distância, e depois temos que observar em pormenor para ver em determinados locais se há problemas de fissuração, de pressões, assentamentos, etc. Devemos olhar com cuidado alinhamentos de referência, observar com cuidado candeeiros, guardas, etc. E registar as nossas observações, quer através de um texto descritivo do que observamos, quer através do tal registro fotográfico. Aqui, no que referia a alinhamentos e nivelamentos, verificar alinhamentos, por exemplo, recorrendo aos candeeiros, que às vezes estão instalados nos escoramentos das barragens, analisar a sua evolução, olhar para o que vimos em inspeções anteriores e também verificar os alinhamentos, nomeadamente de guardas, como aqui está ilustrado. Aqui temos o caso de um desnivelamento numa guarda de montante, já bem visível, isto é no caso da barragem do Lapão, já bem visível em fevereiro. Aqui a mesma guarda, agora vendo o desnivelamento em abril, e outra vista também de abril, em que se vê o aumento substancial do desnivelamento em relação à imagem de fevereiro. Aqui outro aspecto agora na barragem do Coamba, o desalinhamento de uma guarda. Depois aqui a questão dos pontos de vista. Devemos olhar para as coisas de pontos de ângulos diferentes. O que se vê aqui é o que não se vê quando se olha deste ponto de vista. E recordar, portanto, que na inspeção visual, uma das nossas grandes preocupações é eventuais indícios de fenómenos de percolação que possam provocar anomalias. Para estarmos atentos aos problemas de percolação, é muito importante conhecer o sistema de controle de percolação da barragem, se é uma barragem homogénea, se é uma barragem zonada, se tem filtros e onde estão localizados.
conhecer a forma do vale, se a forma do vale pode suscitar problemas e ter conhecimento de como é que foi feito o tratamento da fundação. Recordo que o controlo dos efeitos da percolação da água é feito com recurso a diversos tipos de dispositivos, nomeadamente filtros, drenos e poços de alívio, que são zonas onde é expectável que haja água e onde ela deve aparecer, mas temos que saber a sua localização para conseguir identificar se há problemas ou não. Aqui, no que respeita, portanto, aos aspectos relativos à percolação no interior de aterros, o que nos preocupa é os locais de saída de água. Por um lado, temos que ter um conhecimento do tipo de barragem, para saber onde é que é expectável que a água apareça, e por outro lado, devemos registar todos os eventuais efeitos da água que detectemos para, como digo, para memória futura e para poder fazer uma consulta histórica cada vez que fazemos uma inspeção. Os locais de saída de água são normalmente surgem normalmente no paramento jusante ou nos encontros a jusante. Sempre que ocorram ressurgências, devemos tentar perceber qual é o caudal que está associado a essas ressurgências e, se houver evolução, devemos procurar medir esse caudal. Aqui alguns fatores de perturbação que introduzem muitas vezes problemas de percolação, de erosão, por exemplo, este tipo de descarga de fundo com paramentos verticais que dificulta extraordinariamente uma compactação conveniente dos aterros nas proximidades desta obra de descarga de fundo e que pode conduzir a aparecer aqui um caminho preferencial de passagem de água. Aqui um aspecto disso mesmo, estas zonas com estes blocos verticais são impossíveis de compactar convenientemente e, portanto, fica materializado numa secção transversal, na zona da descarga de fundo, um caminho preferencial de passagem de água. Aqui, outro aspecto, a forma do vale, por exemplo, aqui é o exemplo da barragem do Lapão, cujo este vale era muito encaixado. Isto suscita fenómenos de transferência de tensões, efeitos de arco, que fazem com que as tensões verticais sejam mais pequenas do que o peso das terras acima do ponto de consideração e pode suscitar fenómenos de percolação ou de escoamento preferencial de água por estas zonas. O caso mais conhecido de um fenómeno de erosão interna que provocou um colapso de uma barragem, esta barragem de Títan, certamente já ouviram falar sobre ela no curso deste curso, portanto não irei entrar em pormenores. Aqui um aspecto de um projeto de uma barragem particular também no Porto Santo que colapsou devido a um fenómeno de erosão interna. Estar muito atento a fenómenos de arraste de materiais. Aqui um aspecto de uma ressurgência de água com arrastamento de materiais de filtro, neste caso a barragem do Lapão. Aqui, cá está, muito atento a ressurgências a jusante, aqui no caso da barragem de Singio. Zonas saturadas onde não devia aparecer água. No caso das ressurgências, estar muito atento à existência de se a água é limpa ou se a água é turva. A água turva é um sinal de arrastamento de materiais, também muito frequente em galerias. A existência de vegetação típica de água abundante, juncos, por exemplo, aqui
uma vegetação que tem de um determinado tipo e depois numa determinada zona juncos, que é sinal de existência aqui de uma percolação de água preferencial que se vai esgotar, que vai ressurgir aqui nesta zona. No caso de erosões com arrastamento, o indício típico são formações cónicas nas zonas de saída. Há que ponderar, quando isto acontece, medidas de emergência. Aqui, cá está, uma ressurgência com deposição de finos a jusante. O que é que podemos fazer para remediar isto? Diminuir o gradiente através de um pequeno dique ou, mais simples, para evitar a saída de finas, a colocação de sacos de areia. No que se refere a outras anomalias, isto é, passando agora da percolação para a fendilhação, os problemas, a fendilhação pode ser caracterizada em dois grandes tipos, fendas transversais e fendas longitudinais, cada uma delas associada ou a uma fendilhação vertical ou fendilhações horizontais. As fendilhações verticais são mais comuns junto a encontros ou em zonas de transição, por exemplo, zonas de transição, zonas de transição betão-aterro, e são também comuns fendas horizontais em vales apertados. As fendas longitudinais podem estar associadas a fenómenos de instabilidade de taludes, quer de montante, quer de jusante, ou a assentamentos diferenciais. Cada uma destes tipos de fenómenos pode suscitar problemas graves para a segurança da barragem. Aqui um aspecto de fendilhação, no coramento da barragem do Lapão. Fenómenos, anomalias associadas à instabilidade. Esta instabilidade está normalmente associada à instabilidade de taludes. Podem tratar-se de escorregamentos superficiais ou escorregamentos profundos. As suas causas podem ser deficiências de projeto, podem estar associadas ao esvaziamento rápido da albufeira, o que pode originar problemas de instabilidade no paramento montante, ou podem estar associadas a fenómenos de percolação, nomeadamente, isto é mais comum, no paramento de jusante. Quando se detecta um escorregamento superficial, é muito importante caracterizar dimensionalmente o escorregamento, verificar se há indícios de percolação e possibilidade de obstrução dos órgãos hidráulicos. Relativamente a escorregamentos profundos, a situação é mais grave e, portanto, porque eles podem suscitar acidentes graves, no fundo. Aqui, o aspecto do que me estava a referir em termos de instabilidade de taludes. Lapão, mais uma vez, instabilidade de talude, neste caso de montante. Aqui, um escorregamento provocado por saturação. Depois também depressões, assentamentos e abatimentos. Os assentamentos podem ocorrer quer no aterro, quer na fundação. As depressões podem ser do tipo sinkholes, buracos, se quiserem, ou erosões causadas pela mareta. Aqui um exemplo de um sinkhole provocado por um fenómeno de piping. Aqui outro exemplo de um buraco provocado por um fenómeno de piping, isto é na barragem do Lapão, com o tal arrastamento de finos. E também muitos problemas nas barragens, ocorrem muitos problemas de manutenção, quer no paramento montante, quer no paramento jusante. Começando pelo paramento montante,
Pode ocorrer a degradação da proteção devido aos efeitos de meteorização, mareta, pode ocorrer vegetação. Aqui, começando então pela mareta, às vezes ocorre erosão do paramento montante devido ao movimento da água a montante, que vai degradando, se o paramento não estiver convenientemente protegido, vai degradando o paramento montante. Aqui um exemplo disso. Pode ocorrer também a meteorização do enrocamento de proteção que é colocado a montante, por ser um enrocamento que não é adequado, ele é atacado quimicamente pela água e vai se desfazendo, como aqui vemos. Pode ocorrer apenas erosão, por exemplo, devido a defeitos de projeto, como aqui vemos uma erosão provocada junto a um tubo de drenagem. E problemas de manutenção em geral. Aqui um exemplo de uma degradação do enrocamento de proteção por ele ter uma granulometria inadequada. Ocorrência de vegetação, neste caso no paramento montante. Isto é um exemplo no paramento montante de borragem do Enxoé. Perfurações provocadas por atividade de animais. E vegetação excessiva, muito comum em Portugal, que vemos aqui um exemplo de vegetação que vai crescendo e vai mascarando ou impedindo a observação da barragem. Aqui outro exemplo de vegetação excessiva. Começando agora pela observação de aspectos particulares nos diferentes partes das barragens. Começando então pelo coroamento, as nossas preocupações devem ser os alinhamentos e nivelamentos do coroamento, a existência ou não de vegetação e fenilhação, a eventual existência de depressões e o estado dos equipamentos de drenagem. Aqui um exemplo do estado de conservação do coroamento, com diversas patologias, buracos, devido ao facto do revestimento ser inadequado ao tráfego, por exemplo, de veículos que ali passam, ou condições de manutenção inadequadas que vão suscitando patologias no coroamento. Aqui, por exemplo, uma depressão. Aqui também um desnivelamento de uma guarda associada a um assentamento. Outro aspecto, isto eventualmente provocado por algum impacto de algum veículo. Aqui um aspecto de falta de drenagem no coroamento, uma barragem no Brasil, que está a suscitar, neste caso, estava a suscitar erosões no maciço de Jusante. E, portanto, no paramento, passando ao paramento montante, as nossas preocupações são as que estão aqui assinaladas, o estado do enrocamento de proteção ou da proteção que o paramento existir, se a barragem for dotada de uma cortina de impermeabilização, o estado dessa cortina, manter as preocupações relativamente a fendas, depressões, escorregamentos, a eventual existência ou não de vegetação excessiva e arrastamento de finos por ação da água de drenagem do coroamento. Mas, portanto, as preocupações ou os aspectos observados estão aqui descritos do lado direito. Portanto, a primeira coisa a ver é a inserção na linha d'água, eventual existência de erosões, depressões, o estado de conservação dos equipamentos de drenagem, existência ou não de vegetação, sinais de instabilidade e o estado do enrocamento ou da proteção que o paramento tiver. Aqui o aspecto de uma cortina de impermeabilização montante, em mau estado, como é visível. No paramento de jusante, é fundamental, se existirem, olhar para o alinhamento, nivelamento e estado da drenagem de banquetas,
se existem ou não ressurgências de zonas úmidas, erosões, o estado da proteção, normalmente a proteção dos paramentos jusante é feita com revestimento vegetal, o estado da drenagem, o estado de conservação da drenagem, de funcionamento, a existência ou não de pressões e de vegetação ou não excessiva. Aqui um exemplo dos elementos de drenagem obstruídos, aqui na barragem da Corumana, por vegetação, aqui por acumulação de detritos. Os problemas de manutenção no paramento de jusante são normalmente relacionados com um excessivo crescimento de vegetação, que é mau porque não permite uma inspeção visual adequada e dificulta o acesso ao paramento, constitui um habitat para animais e ao desenvolvimento de raízes que podem facilitar fenómenos de erosão interna ou piping. Aqui um exemplo disso, de erosão num paramento de jusante. Em galerias, as principais preocupações são a fendilhação do betão, a existência ou não de ressurgências, portanto, se existirem, deve-se procurar a sua captação com medição de caudal. Se existirem ressurgências, observar bem a turvação da água. E se existirem drenos, verificar se existe também turvação da água. A zona imediatamente ajusante, o que procuramos são as anomalias que procuramos são fendas, depressões, ressurgências, também, mais uma vez, o problema da vegetação e, portanto, na zona imediatamente ajusante é aconselhável ter uma faixa limpa nas imediações do pé de jusante com cerca de 10 metros. Aqui o aspecto zona imediatamente ajusante, com a tal zona limpa. Os taludes das margens da albufeira também têm que ser observados e a nossa preocupação é encontrar zonas potencialmente instáveis com deslizamentos para o interior da albufeira. Aqui um exemplo de um pequeno escorregamento num talude da albufeira. Portanto, aqui o que temos que fazer é procurar reparar isto para evitar que haja escorregamentos maiores. Depois, em cada barragem, podem existir condições particulares, geometria, que não estão aqui, ou que não foram aqui passadas em revista e que têm que ser atendidas. Por exemplo, no caso da barragem do Enxoé, que tem esta proteção com colchões de dreno na saída do descarregador de cheias e que foi sofrendo erosão à medida que o descarregador foi funcionando e isto suscitou o arrastamento destes materiais e, portanto, são aspectos particulares que, neste caso da barragem do Enxoé. Aqui, outro aspecto, um escorregamento na zona de restituição num descarregador de cheias, o que pode depois suscitar obstrução ou perturbar o escoamento. E, portanto, resumindo, temos, por um lado, que seguir, no decurso das inspeções visuais, seguir uma rotina semelhante, levar o registro de inspeções anteriores, tirar fotografias dos mesmos ângulos para avaliar a evolução em relação a anos anteriores, mas também tentar novos ângulos, porque permite outra perspectiva, ver de outra maneira, tirar bastante fotografias, se possível georreferenciadas, porque muitas vezes no campo parece-nos tudo evidente e às vezes quando estamos no gabinete surgem-nos dúvidas e se tirarmos bastantes fotografias, às vezes olhando para as fotografias conseguirmos confirmar ou não algumas coisas que vimos, mas que a nossa memória depois não mantém de forma fiel. Relativamente aos equipamentos de observação,
Para além do geral, temos também que procurar inspecioná-los, nomeadamente a preocupação principal é verificar o seu estado de conservação e o seu estado de operacionalidade, o seu funcionamento. É também importante para a interpretação de anomalias nas leituras dos dispositivos ou para validação dessas mesmas leituras e permite, uma vez inspecionados, planear ou proceder a reparações. No caso das escalas milimétricas, a questão principal é o seu estado de conservação, se estão ou não ainda em condições de ser lidas. Nos medidores de caudal, mais uma vez o estado de conservação e a sua operacionalidade. Às vezes estão em zonas onde a vegetação, por exemplo, dificulta a sua leitura e, portanto, é preciso mandar realizar trabalhos de manutenção para facilitar a leitura. No caso das marcas superficiais, a preocupação é a solidarização com o aterro subjacente. Aqui um exemplo. E indícios de pancadas, que depois vão suscitar leituras que não têm nada a ver com movimentos da barragem. No caso das baterias de assentamento, a proteção das respectivas bocas para evitar atos de vandalismo, o estado do maciço de encabeçamento e há que proceder periodicamente à verificação da sua operação, instalando equipamentos de ensaio para verificar se os tubos de leitura estão desobstruídos. Aqui um exemplo disso, os maciços de encabeçamento de uma bateria de assentamento. No caso dos inclinados, as preocupações são muito semelhantes. Verificar o estado da proteção das bocas para evitar atos de vandalismo, o estado maciço de encabeçamento e, mais uma vez, a verificação periódica da funcionalidade do tubo inclinométrico, garantir que ele não está obstruído por qualquer objeto. No caso da inspeção visual de piazómetros hidráulicos abertos, mais uma vez a proteção das bocas dos piazómetros para garantir que não são introduzidos nos tubos corpos estranhos, a funcionalidade dos sensores utilizados para a medição dos níveis elétricos, aqui um aspecto da boca de tubos piezométricos e, para concluir, uma breve referência ao registro das inspeções. Aqui vou utilizar um exemplo da barragem da Corumana. Numa inspeção visual, devemos ter sempre connosco uma ficha de caracterizações gerais, de características gerais da obra que vamos inspecionar. O objetivo destas fichas é apresentar num documento síntese as características gerais da obra, quer dados relativos à construção, quer dados relativos à barragem, geometria, materiais, as características geotécnicas de sua fundação, eventuais tratamentos a que foi objeto, as características dos órgãos de segurança e exploração e a listagem dos equipamentos de observação que estão instalados, que é para, no momento da inspeção, se surgir alguma dúvida, temos a informação que precisamos numa ficha deste tipo. Esta ficha é, como disse, fundamental no decurso das inspeções visuais e, se tivermos alguma dúvida, auxilia na interpretação de eventuais fenómenos que observemos. Este registro da informação em fichas permite sistematizar a inspeção, permite assegurar que todos os aspectos são observados, que não nos esquecemos de nada, constitui um documento físico e permite o registro em base de dados. Portanto, devemos recorrer a estas fichas de inspeção visual. Cada vez que fazemos uma inspeção, devemos proceder ao preenchimento de uma ficha de inspeção visual.
já antecipadamente preparada. Evidentemente que esta ficha de inspeção não é um documento estático, pode ser atualizado e alterado à medida que vamos procedendo em inspeções, mas na medida do possível deve-se sistematizar a classificação dos aspectos observados e enchendo a ficha de uma forma standard. E em cada inspeção devemos socorrer-nos da ficha de inspeção anterior, que deve incluir, evidentemente, fotografias, para verificar eventuais alterações que tenham, entretanto, ocorrido. Muito obrigado pela vossa atenção.